Desculpe, mas já partimos enquanto eu estava usando o banheiro na área de descanso. Recebi uma ligação do Reinaldo e fiquei curiosa sobre o que ele queria naquele momento. Ao atender a chamada, ouvi risadas animadas do Reinaldo e seus sogros. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse algo inacreditável: estamos nos divertindo com a família. Você pode voltar para casa e limpar ou algo assim. Eu estava ansiosa por essa viagem, mesmo com algumas dúvidas sobre viajar com a família dele. Estava empolgada por ficar em um hotel luxuoso. Nem acredito que ele me deixaria sozinha em uma área de descanso assim. Dentro da cabine do banheiro, tremi, me sentindo profundamente traída. Mesmo com raiva, respondi de forma leve: ok, imperdoável. Hoje não era apenas nosso aniversário de casamento, mas também meu aniversário, e viemos nesta viagem. Farei ele se arrepender disso. Meu nome é Lúcia Mitchell, tenho 33 anos e sou dona de casa. Não temos filhos e moro com meu marido Reinaldo. Nos casamos exatamente há 1 ano, no meu aniversário. Reinaldo tem uma natureza romântica e sempre valorizou nossos aniversários e aniversários. Segundo o que ouvi sobre os dias em que ele morava em casa, era tratado com jantares luxuosos e viagens ao exterior, talvez por isso sempre quisesse celebrar os dias especiais em grande estilo. Depois que nos casamos, como você pode ter percebido pela história do aniversário, descobri que a família de Reinaldo é rica. Seu pai é o chefe da Mitchell Seguradora, e sua mãe, minha sogra, abraçou completamente o estilo de vida luxuoso. Reinaldo, como herdeiro da empresa, às vezes mostrava sinais de ser um pouco mimado, mas eu sabia que ele me estimava, por isso me casei com ele. Nos conhecemos inicialmente em uma agência de casamento. Homens de famílias ricas, como Reinaldo, eram populares lá. Estava quase desistindo quando me aproximei dele, mas, felizmente, parecia ser do tipo dele, e isso levou ao nosso casamento. Talvez tenha ajudado eu não estar procurando um parceiro apenas por sua riqueza. Ao realizar meu sonho de infância de casar, estava extasiada, mas não sabia que, após me casar, minha vida tomaria um rumo pior. Há 1 ano, Reinaldo e eu começamos nossa vida conjugal em um apartamento de 2 quartos na cidade. Reinaldo queria uma casa maior, mas eu discordava. Independentemente da riqueza da família dele, um apartamento grande parecia desnecessário para nós dois. Sugeri que vivêssemos em um lugar que condissesse com nossos meios por enquanto, já que poderíamos nos mudar se alugássemos. No entanto, morando na cidade, o aluguel era caro, R$ 1.200, e, como dona de casa, me sentia culpada. R$ 1.200 não é nada com que se preocupar, meu pai vai resolver tudo. Apesar de ser o herdeiro que trabalha na Mitchell Seguradora, pensei que haveria algumas considerações com outros funcionários. Perguntei-me se isso realmente estava bem. No entanto, no mês seguinte, o salário dele aumentou em R$ 500. Seu pai é incrível, conseguindo aumentar seu salário assim tão fácil. Reinaldo respondeu: já estava na hora de um aumento de qualquer maneira. Não vou deixar você enfrentar dificuldades, Lúcia. Pode contar comigo. Mesmo que Reinaldo dependesse do poder do pai para o dinheiro, fiquei grata pelo aumento e não o desafiei. A propósito, vou jantar com meus pais hoje, espere, como um jantar de negócios. Não, apenas um jantar em família. Acho que estarei de volta até às 10. Cui disse. Inesperadamente, Reinaldo, mesmo depois de casado comigo, mencionou casualmente jantares com seus pais em uma noite comum. Pego de surpresa, assisti-o dizer que deveria ir embora e sair de casa para jantar em uma noite de semana. Bem, hoje é sexta-feira, afinal de contas. Eu não tinha ouvido falar de Reinaldo planejando jantar com seus sogros. Normalmente, como sua esposa, eu também seria convidada. Não é que eu queira uma refeição gratuita, mas é essencial construir um bom relacionamento com os sogros. Eu não conseguia entender as ações de Reinaldo e comecei a me sentir desconfortável com nossa vida de recém-casados. A partir desse incidente de jantar, sempre havia algo estranho em nosso casamento. Depois daquela noite, Reinaldo frequentemente ia à casa dos pais por motivos como é aniversário do meu primo ou não posso ir hoje, mamãe pediu para eu passar lá. Sendo uma noiva de primeira viagem, apenas concordei, pensando que isso era normal. Mas, um dia, ao jantar com uma amiga, Reinaldo estava ausente. Ela me olhou surpresa: ele vai para casa com tanta frequência e te deixa para trás para o aniversário de um primo?
Isso é loucura. Ela estava casada há 5 anos e tinha mais experiência do que eu na vida matrimonial. Perceber que a reação dela era o sentimento comum me deixou constrangida. Você está certa, é estranho. Mas, de acordo com Reinaldo, é normal. Sério, não entenda errado, mas ele realmente não cresceu ainda? Talvez, ao refletir sobre o comentário dela, me arrependi de não reconhecer a verdadeira natureza de Reinaldo antes de me casar. Voltando para casa após o jantar com minha amiga, me senti para baixo. Cheguei em casa, Lúcia. Onde você estava? Não é normal uma esposa cozinhar o jantar e esperar pelo marido. Para minha surpresa, minha sogra estava na sala de estar. Reinaldo aparentemente estava fora, talvez em uma loja de conveniência. Por que você está aqui? Não você e Reinaldo deveriam jantar fora hoje? Foi cancelado devido a algum problema no restaurante. Pensei que Reinaldo tivesse te mandado uma mensagem há pouco tempo. Você não viu? Ela apontou e olhei para o meu telefone. De fato, 10 minutos atrás, Reinaldo havia mandado uma mensagem dizendo que chegaria mais cedo em casa, mas era exatamente quando eu saí do trem. Não havia como eu ter chegado em casa e começado o jantar em tão pouco tempo. Sim, ele mandou mensagem, mas eu vi só agora. Que coisa, esse é o problema de filhos de pais solteiros. Dá para perceber que eles não foram criados direito. As palavras da minha sogra me espetaram o coração. De fato, fui criada em uma casa com apenas minha mãe. Depois que minha mãe me deu à luz, meu pai faleceu devido a uma doença. Apesar disso, minha mãe fez o melhor para me criar com amor. Eu queria que ela não dissesse coisas que menosprezassem o trabalho árduo da minha mãe. Não tem nada a ver com ser criada por um pai solteiro. Só não tinha visto a mensagem ainda. Retruquei claramente irritada, mas ela ignorou meu comentário e mudou de assunto. Bem, de qualquer forma, eu sempre notei isso, mas sua casa é bem pequena. Acho que é média, é adequada para nós dois. Você não pode estar falando sério. Sinto pena de Reinaldo viver em um espaço tão apertado. Minhas interações com minha sogra continuaram me estressando. Tanto minha sogra quanto meu sogro, talvez por causa de sua riqueza, frequentemente pareciam condescendentes. Por isso, nunca me dei bem com eles. Percebendo que a conversa adicional era inútil, comecei a preparar o jantar em silêncio. Ignorando-me, ela continuou e ligou a TV. A partir desse dia, ela começou a aparecer inesperadamente com mais frequência. Até meu sogro veio algumas vezes. Na maioria das vezes, eles reclamavam de como a cozinha estava suja. Ou como a casa parecia apertada. Eventualmente, eles sugeriam sarcasticamente: sabe, temos uma casa maior. Por que não se muda? Eu absolutamente não queria isso. Recusei firmemente todas as vezes. Eles sempre apareciam quando Reinaldo não estava em casa, então ele não sabia sobre os comentários sarcásticos deles. Uma vez, falei com ele sobre isso, mas a resposta foi: por que não? Porque morar juntos seria uma ideia ruim. Fiquei consternada quando ele também sugeriu se mudar. A partir daí, percebi que não havia sentido em discutir isso com Reinaldo, e eu aguentei sozinha. Logo estaríamos celebrando nosso primeiro aniversário de casamento, que também era meu aniversário. Para o seu aniversário neste fim de semana, estou pensando em celebrar de maneira mais grandiosa do que no ano passado. Afinal, também é nosso aniversário, disse Reinaldo, chegando em casa um pouco embriagado do trabalho, enquanto me olhava. Vendo seu rosto corado, não conseguia ter certeza de sua sinceridade. Conhecendo seu amor por celebrações, senti um toque de excitação. Ano passado, você me proporcionou um jantar delicioso, que foi mais do que suficiente. Isso não é nada comparado ao que eu planejei. Vamos fazer uma viagem em família. A expressão "a viagem em família" soou estranha para apenas nós dois. Percebendo minha confusão, Reinaldo continuou: meus pais, primos, tios, todos vão se juntar. Estamos indo para um resort de luxo em Recife. Toda essa gente, e por que Recife? Tem algum problema com uma viagem em família ou é Recife que você não gosta? Não é isso. Honestamente, eu não conseguia entender por que meu aniversário e nosso aniversário envolveriam sua família, que não tinha nada a ver com as duas ocasiões.
Não conseguia entender o que Reinaldo estava pensando. Sempre soube que ele estava um pouco fora de sintonia com o público em geral, mas não esperava esse nível de disparidade. Embora a escolha de Recife me deixasse um pouco perplexa, não era um grande problema. Soa divertido, não é, Lúcia? Às vezes, você precisa relaxar e aproveitar. Reinaldo, em seu estado embriagado, segurou meus ombros, e me vi concordando com isso. Na semana seguinte, não conseguia tirar a viagem da cabeça. No início, estava cética sobre ir com toda a família dele, mas, como Reinaldo disse, era uma rara oportunidade de férias e eu deveria aproveitar ao máximo. Durante os preparativos para a viagem, percebi minha empolgação crescente e um sorriso genuíno apareceu no meu rosto. Sabia que meus sogros provavelmente fariam comentários sarcásticos como de costume, mas prometi ignorá-los completamente. Finalmente, o tão esperado sábado chegou. Reinaldo e eu fomos para a casa dos pais dele, nosso ponto de encontro para a viagem. Bem, Lúcia, você está atrasada, não está? Você percebe que é a estrela hoje, certo? Na frente da família reunida, minha sogra não perdeu tempo em lançar sombra. Mas parecia que ela percebia que eu deveria ser a estrela, então suas palavras foram um pouco amenizadas. Desculpe, houve trânsito. Desculpas não adiantam. Devemos sair logo, senão chegaremos atrasados ao nosso resort de luxo. Está bem, vamos lá. Apesar das reclamações sobre nossa demora, era tolerável. Afinal, eles vinham fazendo tais comentários ao longo do último ano. O primo de Reinaldo parecia muito mais jovem do que ele, parecendo estar na casa dos 20 anos, com um olhar sinistro nos olhos. Comecei a me perguntar se todos nesta família eram mal intencionados. Minha paranoia foi em parte justificada quando ele fez um comentário depreciativo: esta é a esposa de Reinaldo? Não era o que eu esperava. Desviei o olhar dele. Imaginei que se eu reagisse, eles apenas procurariam mais falhas. Decidi mostrar uma atitude madura. Estou tão animada. Já estive em resorts de luxo várias vezes, mas o lugar desta noite custa R$ 1.000 por pessoa. Ouvir o valor de R$ 11.000 foi chocante, e tive um pensamento repentino. Não pode ser. Subi no carro dos meus sogros. Assim que meu sogro pisou no acelerador, o carro começou a se mover rapidamente. De aqui até nosso destino em Recife levaria cerca de 2 horas. Decidimos fazer uma breve pausa na próxima parada de descanso, cerca de 1 hora depois. Volto já, indo para o banheiro. Tudo bem, vá lá. Minha sogra acenou como se estivesse espantando um cachorro vadio. Dirigi-me ao banheiro da área de descanso, sentindo o peso dos olhares de todos sobre mim, ou seria apenas minha imaginação? Respirando fundo dentro da cabine do banheiro, me senti aliviada por a viagem ter sido relativamente tranquila até agora. Esperava que o restante da jornada fosse igualmente suave. Justo quando estava me acostumando com essa ideia, meu telefone vibrava no bolso. Era o nome de Reinaldo no visor. Esperando que ele me pedisse para pegar alguma coisa, atendi casualmente. Ainda estou no banheiro, Reinaldo. Com o que parecia ser um tom de diversão, Reinaldo respondeu junto com as risadas da minha sogra. Desculpe, mas já partimos. Houve um momento de silêncio atônito do meu lado, e o riso ecoou do lado deles. O que você quer dizer? Perguntei. Reinaldo respondeu: vamos nos divertir com a família. Você deveria apenas voltar para casa e limpar, Lúcia querida. Hoje a viagem é só para a família Mitchell. É uma pena, mas você terá que ficar para trás. Adeus. Fui informada do inacreditável. Estava ansiosa por essa viagem por um longo tempo. Ter a família dele se juntando era uma preocupação, mas ficar em um hotel de luxo me deixou empolgada. E agora, eles me deixaram sozinha na área de descanso. Tremi dentro da cabine do banheiro, me sentindo completamente traída. Tentando esconder minha raiva, respondi de forma leve: ok, isso é imperdoável. Hoje era nosso aniversário de casamento e meu aniversário, e eles me trouxeram nesta viagem. Vou fazê-los se arrependerem disso. Depois de sair do banheiro, liguei para alguém. A pessoa do outro lado ficou chocada e compartilhou uma notícia surpreendente. Perguntei: realmente? Eles responderam sim.
Então, a pessoa ao telefone prometeu vir me buscar. Abandonada na área de descanso assim era insuportável. Rezando por um resgate oportuno, 1 hora depois, meu tio veio me buscar em seu carro. Sinto muito por te causar esse transtorno. Está tudo bem. É uma situação bastante desafortunada. Sim, eles estão indo para um hotel de luxo em Recife. Isso significa... Meu tio inclinou a cabeça em pensamento, parecendo perceber algo. Acho que é o caso, respondi. Sinto muito, mas você pode me levar até lá, por favor? Vou pegar o trem de volta. Entendi. O trajeto até lá é agradável, de qualquer maneira. Meu tio aceitou de bom grado meu pedido para ir a Recife. Cerca de 1 hora depois, chegamos a Recife. Reinaldo e os outros já estavam aqui. À nossa frente, havia uma estalagem luxuosa com um portão imponente. Era um conhecido hotel de luxo, o único alojamento luxuoso que eu conhecia que custava R$ 1.000 por noite. Na recepção, fui informada, o jantar começa às 18 horas. Por favor, siga-me. A pessoa que me cumprimentou com um sorriso era minha mãe. Lúcia, faz um tempo. Ela estava vestida elegantemente e sorria graciosamente de uma maneira que poderia parecer um tanto formal para os outros, mas era inegavelmente minha mãe. Na verdade, esta estalagem é administrada pela família da minha mãe há muitos anos, e ela atualmente ocupa o cargo de hospedeira. Depois de se tornar mãe solteira, ela começou a trabalhar nesta estalagem, então, para mim, este lugar parece um lar. Eu havia ligado para minha mãe da área de descanso e fiquei surpresa ao saber que havia uma reserva hoje do grupo da Mitchell Seguradora. Suspeitei quando ouvi que eles iam a um hotel de luxo em Recife, mas nunca imaginei que eles estariam vindo para nossa própria estalagem. Claro, a família não sabe que esta estalagem é administrada por minha mãe. Ainda assim, que história terrível. Lúcia, você não pode deixar isso passar assim. Sim, eu sei. É por isso que vim até aqui. Veja, podemos te arrumar aqui. Eu me preparei para cumprimentá-los à mesa de jantar. 1 hora depois, às 18 horas, a família reunida para o jantar. Eu me escondi na próxima sala para passar despercebida. Abri ligeiramente a porta para observar o interior. Ah, o spa era incrível. Eu gostaria de vir aqui todos os dias se pudesse. Se fosse mais perto, poderíamos vir todos os dias. Pelo menos, se você se tornar o chefe, poderemos nos dar ao luxo de vir aqui a qualquer momento. Estou ansioso por isso. Quer dizer, os subordinados lidam com todo o trabalho. De qualquer forma, quero me tornar uma chefe em breve também. Reinaldo e sua família, pensando que estavam entre eles, faziam alguns comentários bastante grosseiros. Mas quando minha mãe apareceu do outro lado da porta e os cumprimentou, a sala ficou em silêncio. Hoje, serei responsável por servi-los. Por favor, me avisem se precisarem de algo. Ao ver minha mãe se curvar com perfeita elegância, havia uma tensão palpável entre a família. No entanto, quando a comida foi servida, eles retomaram suas discussões inadequadas. Por um tempo, tanto minha mãe quanto eu nada fizemos, apenas assistindo aos pratos se esvaziarem diante deles. É ótimo que todos tenhamos vindo. Nos livramos da incômoda nora, e a comida está deliciosa, perfeita. Se você disser isso, ela pode ficar irritada, sabia? Está tudo bem. Ela realmente nunca foi uma de nós, para ser sincero. Afinal, seria uma pena ter uma criança de uma família de pais solteiros em nossa casa. Ouvindo as palavras duras de minha sogra, minha frustração fervia a um ponto quase incontrolável. Naquele momento, minha mãe entrou na sala com um prato de sobremesa carregado de bolo e frutas. Hoje, ouvi dizer que é o aniversário da senhorita Lúcia e também o aniversário de casamento dela com o marido. Posso saber onde a senhorita Lúcia está sentada? Em resposta à pergunta de minha mãe sobre onde colocar o bolo, a família se olhou confusa. Ninguém te contou isso? Com licença, eu sou a hospedeira e claramente ouvi falar sobre isso. Reinaldo ligou. Eu não disse a ninguém. Houve um silêncio constrangedor na sala, e os parentes trocaram olhares de o que fazemos agora. No final, a sogra levantou a mão. Eu sou a Lúcia. Eu estava muito envergonhada para mencionar isso, mas obrigada a todos pela surpresa. Dado que a única mulher na sala era a sogra, a reação dela foi apropriada.
No entanto, minha mãe deu um sorriso leve ao ver o gesto dela. Ei, por que está rindo? É estranho ficar surpresa com minha idade, não é? Não, de jeito nenhum. Não estava pensando nisso. Então, traga o bolo logo. Sim, mas antes disso, há algo que gostaria de compartilhar. À medida que a irritada sogra latia com ela, minha mãe se recompondo. Engoli em seco. Lúcia Mitchell é minha filha. Todos presentes fizeram uma expressão perplexa e levantaram as vozes em choque. Vendo uma oportunidade, abri rapidamente a porta da sala adjacente e fiquei ao lado de minha mãe. Bem-vindos. Esta hospedeira é minha mãe. É um prazer conhecê-los. Reinaldo exclamou, Lúcia, por que você está aqui? E o que você quer dizer com ela é sua mãe? Isso significa exatamente isso. Esta hospedeira pertence à minha família. Também pretendo assumir este lugar um dia. Na verdade, Reinaldo nunca havia conhecido minha mãe antes. Parte disso se devia ao fato de minha mãe estar ocupada com a estalagem, e Reinaldo e seus pais também insistiam em não encontrá-la pessoalmente. Eu recebi uma ligação de Reinaldo para a introdução do casamento, mas ele nunca a conheceu pessoalmente. Mostrei à minha mãe uma foto de Reinaldo e expliquei quem ele era. Foi uma introdução não convencional, mas acreditei que minha mãe o havia aceitado naquele momento. De suas conversas anteriores, por favor, abstenham-se de zombar e menosprezar minha mãe por ser mãe solteira. Acabamos de declarar os fatos. Isso mesmo, qual é o drama repentino? Qual rancor você tem contra nós? Nem Reinaldo, nem sua mãe, nem ninguém parecia perceber a extensão da falta de respeito que eles haviam demonstrado para comigo. Exasperada, liberei minha raiva que vinha se acumulando. Rancor? Se eu tiver algum rancor, começa com você, Reinaldo. Pensei que você fosse uma boa pessoa quando nos casamos, mas parece que você é um filhinho da mamãe. Você se casou comigo, então você deveria me priorizar acima de tudo, certo? Não se junte aos seus pais para me zombar. Diante da minha lógica inegável, Reinaldo ficou sem palavras. Minha mãe apenas ouviu silenciosamente ao meu desabafo, e para meus sogros, por que vocês me tratam assim? Se vocês me acham um incômodo, posso deixar a família Mitchell agora mesmo. Você vai se tornar uma mulher solitária e pobre, não é? Você tem certeza de que quer ficar sozinha? Tanto a sogra quanto o Reinaldo zombaram, olhando de um lado para o outro entre minha mãe e eu. Encarei-os ferozmente. Está tudo bem. Na verdade, estou grávida. Então, não ficarei sozinha. E se eu herdar este lugar, não terei preocupações financeiras. A verdade é que descobri que estava grávida na semana passada e ainda não tinha contado a Reinaldo, somente minha mãe sabia, razão pela qual ela não ficou surpresa. Uma criança? Do que você está falando? Não ouvi nada sobre isso. Espere, Lúcia, se for esse o caso, as coisas mudam. Você deveria ter nos contado antes. Ao saber que estava grávida, a família mudou imediatamente de atitude. Não aguentei mais o comportamento volúvel e irracional deles e gritei novamente, não, minha decisão é final. Vamos prosseguir com o divórcio através dos advogados. Vou viver feliz com meu filho e minha mãe. Dizendo isso, abri a porta para a sala em que eles estavam e saí. A porta se fechou com um ruído agudo. Estou cansada disso. Meu filho será mais feliz sem essa família. Se querem mudar minha opinião ou não, recebi mais de 30 chamadas por dia de Reinaldo e seus pais. Eventualmente, bloqueei todos os números deles. Alguns dias depois, recebi uma carta de Reinaldo informando sobre nosso divórcio oficial. A carta expressava seu arrependimento e implorava para que eu voltasse, mas eu a ignorei e a rasguei. Pensei que ele poderia negligenciar nosso filho assim como ele me colocou em segundo plano em relação aos pais dele, e eu absolutamente não queria isso. Ficar sozinha e solitária seria o destino dele, não o meu. Pensei que ele deveria aproveitar sua vida de solteiro. Atualmente, estou criando meu filho em meu ventre e discutindo planos futuros com minha mãe. Uma vez que a criança nasça e cresça um pouco, pretendo enviá-la para a creche e me juntar ao negócio da estalagem. O caminho para me tornar a próxima hospedeira é longo, mas estou determinada a trabalhar duro.